Antes de começarmos, já deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Isso ajuda nosso canal a alcançar mais vidas. Obrigado por fazer parte dessa missão. Você já orou em prantos? Já sentiu que Deus era seu único porto seguro quando ninguém mais compreendia sua dor? O livro de Salmos surge precisamente desses momentos, quando o coração se expressa mais alto que a lógica e tudo o que nos resta é clamar. Ele reúne 150 cânticos e preces que manifestam emoções humanas genuínas diante de Deus: alegria, aflição, arrependimento, louvor, confiança, súplica e esperança. Escritos por diversos autores como Davi, Asaf, os filhos de Corá e Salomão. Os salmos atravessaram séculos como uma expressão sincera de fé. No cerne dos salmos está o anseio profundo por um relacionamento vivo com Deus. Eles nos ensinam que é possível orar em meio à angústia, entoar cânticos mesmo sem respostas, e confiar mesmo quando o terreno parece ceder. Não são palavras idealizadas, mas sim gritos da alma que encontrou consolo no Senhor. Os salmistas narram vitórias e reveses, libertações e esperas, silêncio e auxílio. Ao fazer isso, eles nos demonstram como apresentar nossas emoções a Deus com franqueza e reverência. Este estudo compila 25 das lições mais impactantes desse livro sagrado, versículos que tocam, curam e nos aproximam de Deus. Vamos começar. Primeira lição: a origem da verdadeira felicidade. No Salmo 1:1 está escrito: Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A primeira lição dos Salmos já começa revelando o segredo da verdadeira felicidade. Ser bem-aventurado é ser profundamente abençoado por Deus, mesmo em meio às adversidades. Mas essa bênção começa com uma decisão: rejeitar o modo de vida do mundo. O salmista descreve uma progressão sutil do desvio: andar, parar, assentar, mostrando como o pecado envolve pouco a pouco. Justo é aquele que decide não seguir os padrões dos maus, nem imitar os zombadores. Essa escolha de se afastar do mal é o primeiro passo para uma vida produtiva com Deus. A felicidade duradoura começa com a santidade. Segunda lição: prazer na palavra de Deus. Salmo 1:2 diz assim: Antes tem o seu deleite na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A verdadeira vida com Deus não é feita apenas de evitar o mal, mas de se nutrir do bem. O salmista revela que o justo encontra prazer, uma alegria genuína na palavra do Senhor. Ele não a lê por obrigação, mas por desejo. Meditar de dia e de noite não é apenas uma rotina, é um estilo de vida centrado em Deus. Isso significa refletir, recordar, aplicar e se aprofundar nas Escrituras em todas as circunstâncias. Quando a palavra passa a residir em nosso coração, ela modela nossos pensamentos, comportamentos e escolhas. A Bíblia deixa de ser um livro comum e se torna nossa fonte diária de sabedoria, consolo e orientação. Terceira lição: uma vida fecunda e firme, como lemos no Salmo 1:3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando alguém decide rejeitar o mal e mergulhar na palavra de Deus, sua vida se torna como uma árvore bem plantada, firme, nutrida e constante. A imagem é clara: raízes profundas em Deus produzem frutos no tempo certo. Essa pessoa não vive de aparências, mas de consistência espiritual. Suas folhas não murcham, pois está ligada à fonte que nunca seca. Mesmo quando a estação for difícil, ela permanece de pé. A promessa de que tudo quanto fizer prosperará não se refere à riqueza material, mas a uma vida abençoada com propósito, impacto e estabilidade. Quem vive assim se torna uma bênção para si mesmo e para os outros. Quarta lição:
Em paz me deito porque Deus me sustenta. No Salmo 4:8 está escrito: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Neste versículo, Davi nos ensina que a verdadeira paz não advém da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Ele estava cercado por adversários, mas ainda assim conseguia dormir, não por causa da situação ao redor, mas por causa da confiança em quem o protegia. Quando confiamos no Senhor, nosso coração encontra repouso mesmo em meio às aflições. A segurança que Deus oferece não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Dormir em paz é um dos maiores sinais de fé. É entregar o controle a Deus e descansar, sabendo que Ele vela por nós enquanto dormimos. Quinta lição. O Senhor enxuga as lágrimas e ouve a oração. Salmo 6:8-9 nos declara: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Neste momento de profunda dor, o salmista se ergue com esperança. Deus ouviu. Ele não está indiferente ao choro dos justos, nem surdo à súplica dos que confiam em seu nome. A oração, mesmo entre lágrimas, acende como perfume diante de Deus. Essa certeza dá força para resistir ao mal e se afastar do pecado. A oração transforma o interior do homem, mas também move o favor divino. Quando você ora com sinceridade, Deus responde. Talvez não como esperamos, mas sempre com amor. Saber que o Senhor aceita a nossa oração é a garantia de que jamais estamos sozinhos. Sexta lição. O desejo dos humildes será atendido. No Salmo 10:17 está escrito: Senhor, Tu ouviste o desejo dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Neste versículo, o salmista afirma que Deus escuta os desejos mais profundos daqueles que são mansos, os humildes, os que confiam sem exigir, os que esperam com o coração contrito. Não são brados de orgulho, mas suspiros de fé. Deus não apenas ouve, Ele conforta. Ele se inclina para escutar e responde com ternura. Seus ouvidos estão abertos, atentos a cada clamor silencioso. Esta lição nos encoraja a manter um espírito humilde diante do Senhor, sabendo que Ele nunca rejeita um coração manso e sincero. Ele não só escuta, Ele acolhe, responde e consola com amor. Sétima lição. Os céus proclamam a glória de Deus, como lemos no Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação é uma pregação silenciosa, mas potente. O salmista contempla o céu e reconhece que ele fala de Deus, não com palavras, mas com beleza, majestade e ordem. A natureza é uma prova viva do Criador. O sol que nasce, as estrelas que cintilam, os ciclos perfeitos do universo, tudo isso proclama que há um Deus soberano e sábio. Quando olhamos para a criação com o coração aberto, ela nos conduz à adoração. Esta lição nos convida a desviar os olhos das distrações da terra e erguer o olhar, reconhecendo que por trás de tudo o que vemos, há um Deus glorioso, revelando seu poder e amor. Oitava lição. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23:1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este é um dos versículos mais conhecidos e confortantes de toda a Bíblia. Davi, que foi pastor de ovelhas, reconhece que Deus cuida dele com amor, proteção e provisão. Ao declarar nada me faltará, ele não se refere à ausência de problemas, mas à suficiência divina. Deus supre o que realmente importa: direção, paz, consolo e segurança. Ser guiado por Ele é descansar mesmo em tempos incertos. Quando permitimos que Deus pastoreie nossa vida, não precisamos correr atrás do mundo. Podemos caminhar confiantes, sabendo que estamos sob sua proteção. Nona lição.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Salmo 23:4 nos declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Este versículo expressa bravura nas horas mais difíceis. O vale da sombra da morte representa os momentos mais sombrios da vida: luto, sofrimento, dor, incertezas. Davi não diz que evitará o vale, mas que passará por ele sem temor, porque Deus estará ao seu lado. A presença de Deus é o segredo da paz em meio ao caos. A vara e o cajado são símbolos do cuidado do pastor, proteção e direção. Esta lição nos ensina que mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus caminha conosco e sua presença é suficiente para consolar, sustentar e nos fazer prosseguir com fé. 10ª lição: o Senhor é a minha luz e salvação. Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Este versículo é uma declaração de fé audaciosa diante do medo. Davi, cercado por inimigos, afirma com convicção que sua segurança não reside nas circunstâncias, mas no Senhor. Deus é luz que afasta as trevas, salvação que resgata da angústia e força que sustenta nos dias de fraqueza. Quando sabemos quem é o nosso Deus, não precisamos temer o que se opõe a nós. O medo perde o poder quando nos lembramos de quem está ao nosso lado. Esta é a confiança do justo, mesmo em tempos de conflito. A paz quando a alma está firmada no Deus que ilumina e salva. 11ª lição: o choro pode durar, mas a alegria vem. Está escrito no Salmo 35. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Este versículo nos recorda que nenhuma dor é eterna. Quando estamos nas mãos de Deus, o choro pode parecer interminável enquanto perdura, mas a promessa é clara: a alegria vem. A noite representa os momentos obscuros da vida, perdas, lutas, silêncios. Mas Deus é especialista em transformar noites de pranto em manhãs de esperança. A ira de Deus é justa e breve, mas sua misericórdia é constante e cheia de vida. Ele restaura, cura e renova. Mesmo que hoje seja difícil, este versículo nos oferece a esperança de que o amanhã será diferente, pois o nosso Deus é Deus de novos começos. Se essa mensagem está tocando seu coração, curta agora e compartilhe com um amigo. Juntos podemos espalhar essa palavra para quem mais precisa, e isso só é possível com sua ajuda. 12ª lição: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, de acordo com o Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Este versículo é um bálsamo para os feridos. Deus não despreza os que choram, nem rejeita os que se sentem frágeis. Pelo contrário, Ele se aproxima daqueles que estão com o coração partido, não de orgulho, mas de dor e humildade. Estar contrito é reconhecer a própria limitação e clamar pela misericórdia divina. E é exatamente aí, na fraqueza mais profunda, que o Senhor revela sua presença mais forte. Essa promessa demonstra que não precisamos estar bem para sermos ouvidos por Deus. Podemos vir como estamos, quebrados, exaustos, arrependidos, e Ele nos acolherá com amor e salvação. 13ª lição: descansa no Senhor e espera com paciência. Conforme vemos no Salmo 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Em um mundo onde a injustiça parece prevalecer e os maus prosperam, o salmista nos convoca a uma atitude contracultural: descansar em Deus. Descansar aqui não significa passividade, mas confiança. É o ato de entregar a ansiedade, a comparação e a pressa, confiando que Deus está no controle. Esperar no Senhor
É confiar que o tempo dele é melhor que o nosso. A indignação com o sucesso dos ímpios apenas rouba nossa paz. Deus vê tudo e age no momento certo. Esta lição nos ensina a não reagir com inveja ou revolta, mas com fé e paciência, sabendo que o justo nunca é esquecido diante do trono de Deus. 14ª lição. Deus nunca desampara o justo. No Salmo 37:25 está escrito: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Neste testemunho pessoal de Davi, percebemos uma verdade poderosa. Deus é fiel do início ao fim. Ele declara que ao longo de toda a sua vida, desde a juventude até a velhice, jamais viu o justo abandonado. Isso não significa que o justo nunca enfrenta dificuldades, mas que nunca é desamparado. Deus sustenta, provê e honra aqueles que o buscam com sinceridade. Essa promessa alcança até mesmo os filhos dos justos, demonstrando que a fidelidade de Deus transcende gerações. Esta lição nos convida a confiar em Deus, mesmo quando não vemos a resposta imediata, pois Ele cuida dos seus sempre. 15ª lição. O Senhor tem cuidado de ti. Salmo 40:17 diz assim: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não demores, ó meu Deus. Este versículo é um clamor humilde e repleto de fé. Davi reconhece sua limitação. Ele se vê como pobre e necessitado, mas ao mesmo tempo confia profundamente no cuidado de Deus. É nesse contraste que reside a beleza do relacionamento com o Senhor. Mesmo sendo frágeis, temos um Deus forte que cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele é auxílio no tempo certo e libertador em qualquer situação. Davi finaliza com um apelo sincero: não demores. Isso mostra que podemos ser ousados na fé, clamando por ação divina com a certeza de que Deus está atento. Esta lição fortalece nosso coração a depender do cuidado fiel do Senhor. 16ª lição. Deus é o nosso refúgio em meio à crise. Neste versículo do Salmo 46:1, o salmista afirma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este versículo é uma âncora para tempos difíceis. Ele afirma que Deus não é apenas um abrigo distante, mas um refúgio real e acessível em tempos de dor. Ser fortaleza significa que Ele nos concede força quando somos fracos, proteção quando estamos vulneráveis e segurança quando tudo ao redor parece ruir. E o mais poderoso, Ele está presente, não ausente. Ele está conosco durante a angústia e não apenas depois que ela passa. Essa verdade transforma o medo em confiança e a ansiedade em oração. Quando tudo falhar, Deus ainda será socorro fiel. 17ª lição. Cria em mim um coração puro. Salmo 51:10. Está escrito: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi escreveu esse salmo após ser confrontado por seu pecado. Em vez de fugir, ele clama por transformação. Ele não pede apenas perdão, mas um coração novo, algo que só Deus pode criar. O verbo criar aqui é o mesmo usado em Gênesis para a criação do mundo. É um pedido por um novo começo. Davi compreende que o pecado não se resolve com aparências ou esforço humano, mas com uma obra profunda realizada por Deus. Ele deseja um espírito reto, ou seja, um coração firme, sincero e comprometido. Esta lição nos lembra que Deus não apenas perdoa, mas também restaura e transforma de dentro para fora. 18ª lição. Deus enxuga nossas lágrimas. Salmo 56:8 diz assim: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Este versículo demonstra a ternura e o cuidado pessoal de Deus com nossa dor. Nenhuma lágrima passa despercebida aos olhos do Senhor. Ele não apenas vê, mas conta e guarda cada uma, como quem valoriza algo precioso. Ao dizer que elas estão no teu livro,
O salmista declara que Deus registra cada sofrimento, cada lamento, cada clamor silencioso. Isso nos consola profundamente. Mesmo quando ninguém mais entende, Deus compreende e se importa. Ele não é um observador distante, mas um pai presente que acolhe nossa dor e transforma sofrimento em propósito. Nada é desperdiçado nas mãos dele. 19ª lição. Ensina-nos a contar nossos dias. Salmo 90:12 está escrito: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Este versículo é uma oração humilde que nos ensina a viver com propósito. Contar os dias não é apenas observar o passar do tempo, mas reconhecer que a vida é breve e valiosa. Moisés, autor deste salmo, clama por sabedoria para viver com discernimento, sem desperdiçar os dias em futilidades ou distrações. Quando compreendemos a brevidade da vida, passamos a valorizar o que realmente importa: o amor, a fé, a obediência e a eternidade. Essa lição nos desafia a viver cada dia como uma dádiva e a buscar não apenas longevidade, mas profundidade espiritual. Um coração sábio é fruto de uma vida consciente diante de Deus. 20ª lição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra nos lembra em Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Este versículo nos revela um lugar de segurança espiritual. O esconderijo do Altíssimo não se trata de um local físico, mas de uma posição de intimidade e confiança em Deus. Habitar ali é viver em comunhão constante com o Senhor, sob sua proteção e cuidado. A sombra do Onipotente simboliza cobertura, descanso e alívio em meio ao calor das batalhas da vida. Não é uma visita rápida, é um refúgio contínuo. Quem habita nesse lugar encontra paz em tempos de conflito, repouso em meio à aflição e força renovada a cada novo dia. Ali, o medo perde espaço e a alma encontra tranquilidade. 21ª lição. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103:1 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Neste versículo, Davi fala consigo mesmo. Ele convoca sua alma a adorar, mesmo que as circunstâncias não sejam perfeitas. É um convite à adoração voluntária, consciente e completa. Bendizer ao Senhor significa reconhecer quem Ele é e declarar sua grandeza com todo o coração. Tudo o que há em mim representa uma entrega total: mente, emoções, corpo e espírito. Essa lição nos ensina que a adoração não deve depender de como nos sentimos, mas de quem Deus é. Mesmo nos dias difíceis podemos escolher louvar, e quando fazemos isso, nossa alma é fortalecida e o nome de Deus é glorificado. 22ª lição. Como um pai se compadece de seus filhos. No Salmo 103:13 está escrito: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Este versículo nos apresenta a ternura de Deus como Pai. Ele não é apenas poderoso, ele é compassivo. A compaixão divina é comparada ao amor de um pai que conhece as limitações de seu filho e não o trata com dureza desnecessária. Temer a Deus aqui significa respeitá-lo, honrá-lo, viver em reverência. E a resposta de Deus a isso não é frieza ou distância, mas cuidado, paciência e misericórdia. Essa verdade é fonte de segurança. Deus entende nossas fraquezas e age com amor, não com condenação. Ele nos vê como filhos e cuida de nós com uma bondade que transforma. 23ª lição. Elevo os meus olhos para os montes. Como lemos no Salmo 121, do 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista levanta os olhos em busca de ajuda e logo reconhece: o verdadeiro auxílio não vem dos montes, nem das circunstâncias ou do esforço humano, mas do Senhor, Criador de todas as coisas.
Essa declaração de fé é um lembrete potente. Quando os problemas parecem grandes, devemos olhar mais alto para aquele que é maior do que tudo. Deus não é limitado como o ser humano. Ele é fonte inesgotável de socorro, força e direção em qualquer crise. O coração que confia em Deus sabe de onde vem a resposta, e ela não falha. Vem do céu. 24ª lição. A misericórdia do Senhor é para sempre. Salmo 136:1 declara: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O salmista inicia este salmo com uma verdade que nunca envelhece. Deus é bom e sua bondade não tem fim. A palavra benignidade pode ser traduzida como misericórdia, amor fiel ou graça constante. O ponto central é este: mesmo quando mudamos, Deus permanece o mesmo. Sua misericórdia não depende de nossos méritos, mas do caráter dele. Por isso, o salmo inteiro repete como um refrão: sua benignidade dura para sempre. É um lembrete contínuo de que podemos louvar mesmo em tempos difíceis, porque a bondade de Deus não é temporária nem limitada. Ela é eterna e isso é motivo suficiente para adorar. 25ª lição. Tu me sondaste e me conheces. No Salmo 139:1 está escrito: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Davi começa este salmo com uma verdade que traz tanto reverência quanto conforto. Deus nos conhece profundamente. Ele não vê apenas o exterior, mas sonda o íntimo, os pensamentos, os sentimentos, as intenções do coração. Essa sondagem não é para condenar, mas para cuidar. Deus conhece nossas falhas, medos e desejos mais secretos, e mesmo assim nos ama. Isso nos chama à sinceridade na presença dele, sem máscaras. É possível enganar pessoas, mas nunca a Deus. Esta lição nos lembra que estamos totalmente expostos diante do Senhor e, mesmo assim, completamente acolhidos. Isso nos convida a viver com autenticidade e humildade diante dele. O livro de Salmos é um convite à intimidade com Deus. Ele nos ensina que não precisamos ocultar nossas dores nem disfarçar nossas fraquezas diante do Senhor. Podemos vir como estamos, exaustos, confusos, gratos ou esperançosos, e encontrar consolo na presença dele. Em cada salmo, percebemos que Deus valoriza a verdade do coração, mais do que a eloquência das palavras. Essas 25 lições revelaram que a fé se fortalece quando é colocada em prática, mesmo em meio às tempestades. Os salmistas nos mostraram que é possível adorar em meio à dor, confiar no silêncio e esperar com esperança. Que essa jornada pelas Escrituras continue dentro de você. Que os salmos se tornem sua oração diária, seu consolo nas noites escuras e sua canção nos dias de alegria. Que cada salmo continue sendo um lembrete. Deus está conosco hoje, amanhã e por toda a eternidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. O livro de Salmos nos convida à intimidade com Deus, mostrando que Ele valoriza a verdade do coração. Se este estudo te fortaleceu, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e comente Amém, como gratidão a Deus por sua palavra viva e fiel em nossa jornada.